Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Prosas MP. É uma iniciativa nova aqui das MP que a gente sonhou muito com ela, pensou com bastante carinho como que a gente ia fazer. Já faz um tempo que várias pessoas falaram, pô, vocês conhecem tanta gente bacana, tem tanta conexão, por que vocês não organizam um podcast de vocês? E a gente demorou um pouco para começar isso, a gente também não queria ficar muito repetitivo, mas agora no finalzinho desse ano a gente conseguiu fazer esse sonho sair da caixa, né? Então, hoje a gente está aqui com o João Paulo Zampieri, nosso sócio fundador das MP, e com um convidado ilustre, que é o Roberto Rossi. É o diretor executivo de negócios da Coplacana, uma pessoa que é muito importante aqui para o agronegócio da região de São Paulo e para todo o cooperativismo. E, Rossi, um prazer estar com você aqui para esse bate-papo. A gente vai falar de bastante coisa, vamos falar de negócios, vamos falar um pouco da sua trajetória, que eu acho que você tem uma carreira bem legal, bem interessante aí, que acho que pode servir de espelho para muita gente que está iniciando a carreira no agro como agrônomo. Então, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Legal, João, Vitor, obrigado. O João Zampieri Olá, também. Olá, Rossi, seja bem-vindo. Muito obrigado, fiquei muito contente com o convite. Obrigado pelo ilustre, né? E pelo protagonismo no agro. Uhum. Na realidade, eu tenho alguns anos aí de cooperativismo, alguns anos no agronegócio. Acho que contribuo sim, mas ainda longe de ser uma ilustre presença. Mas fiquei muito contente com o convite, agradeço. E vamos fazer um bate-papo aqui, estou à disposição de vocês. Não, vamos começar assim, Rossi. A gente tem um propósito, né? O propósito nosso é despertar o potencial transformador do agro, né? Então, a gente gosta de... Tudo que a gente faz, a gente está contribuindo para transformar um pouquinho esse agronegócio. E você tem uma história legal, porque você é jovem ainda, mas você teve algumas mudanças na sua vida até chegar em cooperativa. Hoje é um diretor numa grande cooperativa. Então, para a gente começar a aquecer aqui, conta um pouquinho essa trajetória sua, de onde você saiu, por onde você passou até chegar na cooperativa. Legal. Eu me formei como engenheiro agrônomo em 2006, na Exalc, né, em Piracicaba, na USP. De lá, eu participei de um programa de trainee, né, fui contratado pela Cargill Agrícola, em São Paulo, no primeiro momento. E trabalhava com análise de mercado. Mas foi um período muito rápido e logo eu fui para a originação, né? Dentro da Cargill tem um departamento grande, né? Que faz a originação de soja no Brasil, chamado GOSC, né? Grain and Oilseed Supply Chain, em inglês, né? E aí eu fui morar no Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul. Morei por 3 anos trabalhando pela Cargill, fazendo originação de soja, de milho, dessa região de Chapadão do Sul, Costa Rica, mais ao norte do Mato Grosso do Sul. Então lá eu aprendi bastante sobre grão, sobre comercialização, foi uma baita escola. A Cargill, para quem também não sabe, é a maior empresa de agronegócio do mundo, fatura aí cerca de 200 bilhões de dólares. Gigante. É um gigante, né? Então foi uma escola, e uma empresa de mais de 100 anos, muito madura em processos, em sistemas, então pude aprender bastante lá. Depois eu tive a oportunidade de voltar para a região onde eu nasci, região do entorno de Americana, né? Eu tive uma proposta para trabalhar em Piracicaba, na época, na Cosan. Então, eu saio do negócio de grãos e vou para a cana-de-açúcar. A Cosan, na época, estava num grande movimento de expansão, de governança. E em 2009, eu fui para a Cosan. Depois, a Cosan adquiriu a ESSO no Brasil, adquiriu a Nova América, né, do Açúcar União, e fez a joint venture com a Shell, formando a Raízen. Você estava lá dentro de todos os processos? Todo esse processo estava lá dentro, aprendi bastante, né? Formação de cultura de empresa, integração de sistemas, foi um aprendizado muito grande. E aí eu fiquei com 2 anos como Cosan e mais 5 anos como Raízen. Fiquei até comecinho de 2016, também ali eu já mudei, né? Na Cargill eu olhava muito a originação, compra de grãos, matéria-prima dos agricultores. Na Cosan, depois Raízen, eu fiquei na área de supply. Então, todas as aquisições no começo dos insumos agrícolas eram responsabilidade minha. No começo, fertilizantes, depois defensivos. Depois veio o CAPEX agrícola, então maquinários, tratores, colhedoras de cana, transbordos. Também depois assumi a parte de insumos industriais, ácido sulfúrico, soda cáustica, mas todos os itens que têm relação química aí com fertilizantes e com o negócio do agro, né? Também formei equipe, pude crescer lá, aprendi bastante. E aquela época, a Coplacana era um fornecedor da Raízen, né? Porque ela fazia a logística de entrega dos produtos da Syngenta, da FMC, da Bayer, todas as empresas do segmento. E eu conheci, né, em eventos, né, de comerciais, o Arnaldo, então presidente da Coplacana. E dentro de uma conversa aí informal, ele me explicou o movimento de governança que estava em execução na cooperativa. E me convidou, naquela época, para ser o gerente de suprimentos e de logística da cooperativa. Tinha desafios de gestão de estoque, desafios de logísticos, né?
Aí eu aceitei, achei que era o momento de mudar, começar um novo ciclo. E dentro da cooperativa eu comecei a contribuir, a aprender muito também. Ainda na cooperativa, né, no movimento de governança, o Arnaldo, obviamente alinhado com o conselho e com a assembleia, alterou os estatutos para modernizar a governança da cooperativa e naquele momento permitiu que a cooperativa contratasse diretores executivos de mercado que não cooperados. Naquele momento eu fui promovido, então, de gerente para diretor comercial, assumi a área de negócios, e aí um diretor financeiro assumiu a área de finanças e administrativa e trouxemos depois, num segundo momento, um diretor de operações que veio de mercado também, do mercado de grãos, e que tem também contribuído bastante para a gente crescer no segmento de armazenagem de grãos, no mercado de soja. Então, foi uma história um pouquinho longa, né? Mas eu coloquei os detalhes aqui até para... Ela é bacana porque você talvez é um dos poucos aí no Brasil que tem uma passagem eclética no aspecto de uma gigante internacional, uma gigante nacional, né? Que não é nacional porque nasceu no Brasil, né? E depois por uma cooperativa. Quando você conta pra gente um pouquinho, quando você chega na cooperativa, quando você pensa em processo, sistema, governança, imagina você trabalhar na Cargill, trabalhar na Cosan e de repente você está numa cooperativa. Sim. Como foi essa chegada? Quais foram os principais desafios e choques, assim? Porque tem uma diferença de jeito, de mentalidade. Como foi isso? Não, é muito interessante a sua pergunta, porque fica até uma nostalgia aí de lembrar, porque eu acho que foi um choque, de fato, quando eu cheguei, porque e nenhum demérito com a Placana, né? Na verdade, eu fiquei super entusiasmado quando eu cheguei, porque como eu comentei na resposta anterior, eu comecei na Cargill, que é uma empresa com mais de 100 anos de história, com RP maduro, com processo definido, e aí eu entro numa cooperativa que estava em construção no sentido de processos, de gestão e de sistemas, né? Óbvio que ela já tinha ali seus 60 e poucos anos, com muita história, com muita contribuição ao segmento, mas ainda não tinha focado e lapidado a questão da gestão, a questão de amadurecer os processos. E aí, quando eu vi tudo aquilo ali, aí depende do perfil de cada um, né? O caos, talvez o caos seja um pouco de exagero, né? Mas a desordem e a possibilidade de você organizar me fascina. Algumas pessoas, e aí também não tem certo ou errado, preferem ambientes mais organizados e maduros. Uma questão, né? de perfil totalmente, né? Exatamente. Uhum. E ali eu percebi, não, aqui eu gostei, né? Eu acho que eu tenho muito a contribuir e aprender também, porque também é uma coisa que, respondendo ao João, né? Nas primeiras reuniões de conselho, e eu comparava, né, com as reuniões que eu tinha em empresas SA, resultado, aumenta a margem, e indicador, que é super importante. Mas eu começo a descobrir na cooperativa que não é só isso, né? Que uma organização pode deixar para a sociedade. Então, vamos olhar rentabilidade, vamos olhar minha relação com o cooperado, se eu estou atendendo os anseios dele, até porque uma cooperativa é formada por sócios cooperados, né? E são pessoas que têm anseios, né? E muitas vezes diferentes, e que a cooperativa precisa entender qual é o anseio da coletividade. Então, resultado é importante porque ele dá sustentabilidade, mas ele não é tudo. E eu comecei a entender um pouco mais a importância do médio e longo prazo, da perenidade. A Copa completou 75 anos, né? Poucas empresas no Brasil têm 75 anos. Então, por quê? Porque ela sempre pensou no médio e no longo. Nem tudo é o resultado da semana que vem, nem tudo se resume ao final do ano fiscal, né? Então, foi um antagonismo que me fez pensar. Eu aprendi bastante também, porque eu comecei a olhar um pouco mais as questões financeiras, as questões de indicadores da cooperativa, a satisfação do cooperado. Então, minha visão holística, ela exponencialmente aumentou, porque até então nas empresas SA eu estava num departamento, respondia por algumas obrigações, mas não tinha noção do todo. Então, foi um choque, né, interessantíssimo, ao qual eu aprendo até hoje, né? Opa, agora acho que eu estou pensando muito como cabeça SA. Opa, agora talvez eu estou pensando muito como uma cooperativa. Talvez o equilíbrio desses dois modos de pensar que vão fazer com que a gente seja uma cooperativa referência. Esse é um ponto importante, né? E é interessante, porque se você parar para ver, várias vezes as pessoas tratam as cooperativas como uma coisa antiga, ou antiquada, ou tradicional. Mas os valores do cooperativismo, eles estão muito modernos.
Entendeu? Hoje em dia se fala muito de cocriação, de impacto social. Pô, as cooperativas, você pega qual que é o impacto da Coplacana dentro de Piracicaba? Entendeu? O que é o impacto das cooperativas que estão em cidades ainda menores? Que Piracicaba ainda é uma cidade grande, tem outras empresas, ainda assim ela tem um impacto muito grande. Então os valores são muito modernos e atualizados com o que o mundo está procurando. Talvez a gente ainda tenha espaço para melhorar na comunicação, né? E a gente se coloca a gente porque as MP é super entusiasta de cooperativismo, né? Você sabe muito bem disso. Mas o valor do cooperativismo está muito em alta, sabe? É uma coisa que a gente tem que levar mais para as outras empresas. Muito bom o seu ponto. Mas esse ponto que o João Vitor falou, trouxe é verdade, eu não tinha pensado nisso. Alguns valores que a cooperativa prega hoje, ou sempre pregou, hoje estão em pauta nas SAs. É verdade, né? A gente nunca discutiu isso. E outro ponto que eu queria trazer, Rossi, que são 2 pontos. O primeiro é o seguinte, o Arnaldo, né? Com todo aquele jeitão do Arnaldo, simples, né? Todo despojadinho dele. Ele já teve o mindset de pensar em quebrar o ciclo vicioso e trazer executivos para cooperativas quando muitas nem pensavam. É verdade. Né? E ele mudou o estatuto e trouxe executivos. Mas o outro ponto é que tem cooperativas mudando o estatuto, pensando em trazer executivos, mas elas falam, não, mas nós vamos nomear as pessoas internas porque o de fora não dá certo. E disso que eu queria trabalhar com você. Porque eu vou dizer uma coisa, eu rodo muitas cooperativas. E a expressão que eu mais ouço é o cara de fora, o executivo de fora não dá certo aqui dentro. E o Arnaldo, ele trabalha isso com uma tranquilidade. O Arnaldo, não, vocês, porque você hoje faz parte de lá. Sim. Não, o cara vem... E como foi isso? Como você vê essa combinação? Porque você falou bastante, combinou. Sim. Porque não é só você. Sim. Tem outros executivos lá. É verdade. Né? E a cooperativa trabalha isso ou melhor, o mindset da cooperativa já é para isso. É verdade. Né? Valoriza quem está lá dentro, muitos crescem também. Sim. Mas muitos vêm de fora, e aí? É bacana. Eu acho assim, é um paradigma que essa questão do executivo de fora não se adapta à cooperativa. Eu acho que nem o de fora, o de dentro pode não se adaptar também. Então, acho que é mais o perfil do profissional. E talvez eu diria que o perfil ele precisa ter uma boa dose de adaptação e resiliência, mais rápida, né? Se o executivo entender rapidamente como o conselho pensa, o que é valorizado, o que vem além dos resultados que precisam ser entregues, e tiver essa velocidade da adaptação, ele pode fazer uma carreira brilhante. Até fazendo um adendo, e hoje eu sou muito feliz com a minha decisão de estar na cooperativa, eu estou há 8 anos já, quando com meus 33, 34 anos eu decidi sair de uma empresa SA e ir para a cooperativa, alguns colegas me disseram, você vai aposentar? Existia um paradigma, né, de que cooperativa o ritmo é devagar, cooperativa a gente não quer trabalhar demais, e o que eu vi foi totalmente o contrário. O ritmo, até porque as equipes são enxutas, os assuntos são multidisciplinares, te exige uma adaptação, uma capacidade de trabalhar com multitarefa, de organização, de agenda, muito grande. E hoje certamente eu sou um profissional bem mais robusto, mais bem informado do que eu era, sem demeritar nenhuma das empresas que eu já citei, que são grandes players globais, onde eu aprendi bastante, né? Mas acho que a cooperativa te dá uma capacidade de melhorar sua visão do todo, ser multitarefas, né? Entender o balanço entre resultado e atendimento muito interessante. Então, acho que é legal colocar isso. E é um paradigma, acho que a questão sua do executivo de fora não dá certo. Eu acho que é muito do perfil. E o que deu muito certo na Coplacana, que eu acho que é legal deixar aqui para quem estiver ouvindo e entendendo, né, como a gente fez, eu gostaria muito de passar essa receita de sucesso. Qual foi um fator de sucesso da Coplacana nesse movimento com os diretores executivos? O conselho é muito presente. Hoje você tem o Arnaldo e o Marcos Farhat todo dia na cooperativa. Então, assim, por mais que eles delegaram a função executiva para nós, eles querem saber como está andando, qual o status das ações, como estão os projetos, como foi a semana. Todas as segundas-feiras a gente tem, é padrão isso, uma reunião semanal com o conselho, né, os diretores conselheiros, Arnaldo, Marcão, José Coral, e ali eles corrigem rota, eles nos questionam, eles colocam a visão deles. Então, assim, o que eu vejo que dá muitas vezes errado, traz executivo de fora, delega sempre, traz um CEO, delega 100% para ele, o conselho se afasta, vem uma vez por mês. É muito difícil o executivo sozinho entender todos os meandros da cooperativa. Se não tiver o conselho próximo, atuante,
que seja uma vez por semana numa conversa, a tendência é não dar certo, porque de fato é uma série de variáveis, né? Tem um ambiente de resultados, um ambiente político, um ambiente, né? É um modelo que é interessante, mas ele é complexo. Então, eu acho que o segredo da Coppola Canning de sucesso é esse. Ter o conselho próximo, acompanhar aquilo que está sendo feito. E acho que é um legado. O Arnaldo tem uma história muito bonita, né? Ele está aí há 30 e poucos anos da Coppola Canning, entrou como estagiário e deixa um legado, né, muito grande para a Coppola Canning, que é ter ajudado a reestruturar o plano estratégico, de ter colocado aí diretores executivos que rodam, que faz a cooperativa ela ter um corpo, uma musculatura de empresa SA, mas sem perder aí sua essência cooperativista. Então, acho que esse é um segredo do sucesso aí para que dê certo o executivo que vem de fora. Você está falando um ponto, eu gosto de fazer analogia para as pessoas não esquecerem, né? Eu sempre falo, uma corrida de 4 por 100, às vezes o corredor corre pra cacete. É o melhor que tem, mas eles perdem a corrida na passagem do bastão, né? O que você está falando é que o conselho administrativo e o conselho executivo, essa passagem de bastão tem que ser muito boa. Exatamente. Porque às vezes você traz um belo executivo, você tem um belo conselho administrativo, mas a passagem não é legal e você estraga algum lado. Perfeito, né? João, é isso mesmo. Então tem que ser muito bem feitinho isso. Senão tem que ser muito feito, tem que ter presença, tem que ter presença e proximidade. E aí, aos poucos, você vai, né, saindo do executivo. Que bacana, nós vamos pular agora. 8 anos você tem de cooperativa, Completo 8 anos agora em janeiro de 2024. Então, vai dar certinho. E esses 8 anos, você teve alguns anos aí sensacionais, né? A cooperativa cresceu bastante e tal. Até que chegou 2023, né? Ô, Rossi, até para falar nisso, quando você entrou... qual que era o tamanho da cooperativa e qual que é agora? Porque vocês tiveram um crescimento violento nos últimos anos, né? É legal, assim, óbvio que não é em função da minha chegada, mas acho que eu pude contribuir. Mas eu me lembro até hoje, eu cheguei em janeiro de 2016, a cooperativa fechou aquele ano com 997 milhões de reais. E nós fechamos 2023, 22, né? 23 não acabou ainda, 2022 com 4,6 bilhões. Então, a gente quintuplicou de tamanho aí e melhorou resultados, né? Porque também, na minha chegada, a gente tinha um problema do segmento. A pergunta do João na sequência é boa, porque foi o ano mais desafiador, está sendo esse, né? Mas me lembro quando eu cheguei em 2016, os preços do açúcar estavam derretidos. Horríveis. Né? Horríveis. Tinha uma política governamental que apostava demais na gasolina, aí ela segurava o crescimento de preço de etanol e não permitia que o segmento investisse, né? E várias usinas entraram em recuperação judicial. Nesse contexto, aumentou a inadimplência nossa, receita estava complicado, o estoque era alto, porque em 2015 a indústria tinha colocado muito estoque e a gente tinha um estoque alto, um resultado muito espremido e o índice de inadimplência preocupante, pelo segmento, pela conjuntura. Então, perceber que a gente conseguiu crescer e depois, ano a ano, entregar mais resultado, entregar a gestão, é muito gratificante. Acho que isso é muito gostoso. Bacana. É uma jornada linda. Parabéns, eu conheço o seu trabalho de perto, né? E você, inclusive, foi escolhido aqui para um dos primeiros episódios nossos do Prosa, porque eu acho que você tem repertório para uma boa prosa. E dentro desse repertório, esse é um ano que você tem história para contar. A Coplacana é uma das cooperativas com maior faturamento em defensivos do país. Se for selecionar os 10 maiores clientes de defensivos, a Coplacana está listado. Sim. Então, sua responsabilidade é muito grande. É verdade. E sua pressão com as multinacionais deve ser enorme. Imagina esse final de ano, quanto você está sendo visitado. O pessoal não está tentando vender, não, né, Rossi? Não está tendo isso, não. Não está tendo visita. Eu até agradeço mais uma vez ao convite, porque eu tive que sair ali do meu ambiente de trabalho, onde fatalmente eu atenderia fornecedores em reuniões. Tá uma fila ali na porta da Coplacana. Insanas. 20 camisas lá das Imagina, tirar você hoje e deixar seu telefone no modo avião deixa os caras loucos. Então, mas o que acontece? Depois de anos e anos fantásticos, né? Nós tivemos um 2022, até 2023, até para os telespectadores todos do Brasil que estão nos ouvindo, é um problema nacional. Deixar bem claro, não é um problema da Coplacana, mas é um ano que a maioria das empresas passaram estocadas e as empresas tiveram que lidar com a queda de preço de defensivos, lidar com estoque também não de só fertilizantes. Não só fertilizantes, outros insumos aí caíram. E aí uma empresa que fatura tanto quanto a Coplacana sente proporcional ao faturamento. Então, eu queria que o Rossi contasse pra gente um pouquinho quais foram os grandes desafios dele e como ele lidou com tudo isso, Rossi. De fato, são 8 anos, esse é o ano fatalmente o mais desafiador de todos, né?
E eu tenho um histórico de 8 na cooperativa. Quando eu converso com o Arnaldo, com o Marcão, que tem 30 e 35 anos, para eles também é o ano mais desafiador do ponto de vista de resultado. Então, a gente aprende muito e a gente tem que... e aí você falou que as MP têm um propósito, a Coplacana também tem um propósito, que é coragem para conectar sonhos e transformar vidas. Mas aí, voltando, a gente... Acho que vocês colocaram, né, a conjuntura, os insumos, depois da guerra na Ucrânia, do Covid, chegaram a patamares elevadíssimos. Nós, como cooperativa, como canal, como uma unidade que atende os cooperados, tem que ter estoque para que a gente atenda. Tinha dificuldade de supply no mundo, com fertilizante, com defensivo. A gente comprou 3, 4 meses de estoque, isso é normal. Correr o risco de não ter. Exatamente, até para o nosso cooperado conseguir produzir. E o movimento avassalador aí para o final do ano passado derrubou os preços dos insumos. E a gente estava estocado. Então, isso aconteceu na indústria como um todo, né? Alguns tinham mais, outros menos estoque. Mas o fato é que a gente passou boa parte do ano com um resultado negativo. Vamos reverter agora no finalzinho do ano, né? Assim, ligeiramente positivo, deve ser o resultado nosso. E uma queda de receita da ordem de 10% a 15%. Mesmo num cenário como esse, tem coisas a serem comemoradas, né? Então, assim, para quem tinha um desajuste de estoque da ordem de 150 milhões de reais, ou seja, o que eu tinha no estoque para eu vender custava 150 milhões de reais mais caro, que era mais ou menos o cenário, consegui fechar o ano ainda positivo e cair 10%. No mercado onde o fertilizante caiu 60% em preço e o defensivo 20% a 25%, vai fazer a Coplacana ganhar market share ainda, mesmo com essa queda que eu estou colocando. Então, algumas despesas que a gente consideravam normais, né? É uma hospedagem, uma reunião. A Coplacana é uma empresa que tem hoje 250 veículos de frota leve no campo, né? E nas unidades. Nós estamos olhando todas as linhas possíveis de despesas operacionais. Por quê? Em anos que os resultados são positivos, a gente acaba acomodando e não tomando decisões importantes para o negócio, que é reduzir a despesa que não é necessária, né? A Coplacana ela não furtou de novos investimentos em filiais que já estavam planejadas, mas ela segurou, sim, algumas expansões que nesse momento a gente considera que não é o melhor caminho, porque para nós, o que ficou muito latente é que 2024 deve ser um ano para a gente fazer melhorar a eficiência dos nossos ativos atuais. Eu até vi ontem a notícia do PIB brasileiro que cresceu 0,1, né? Isso, para quem previa queda, é ok, é bom, mas se a gente olhar o nível de investimento em relação ao PIB, né? O Brasil tinha aí cerca de 18% do PIB, era o que ele investia em máquinas, em projetos, caiu para 16%. Então, para mim, é triste, é preocupante, porque as empresas estão pensando, por mais que a gente seja do agro, eu vejo o agricultor remunerado ano que vem também, para nós é ruim quando a gente pausa projetos, corta algumas despesas que podem gerar emprego, podem gerar renda. Acho que o Vitor falou muito bem, né? Tem filiais que a gente tem cidades com 30 mil habitantes e a filial fatura 100, 150 milhões. Certamente é o maior... A maior da cidade gera ao redor da filial de vocês. E muitas vezes as pessoas que não estão acompanhando não percebem a riqueza que as cooperativas levam. A Coplacana está em 5 estados, além de São Paulo, está no Paraná, está no Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. E a gente leva muito emprego, leva muita riqueza, leva muita assistência para o cooperado. Mas, de novo, a gente não limitou de fazer aquilo que estava planejado, mas a gente segurou. Então, João, o ano foi muito mais de olho na despesa, otimização do time, otimização dos recursos, né? Conversa séria com as empresas, né? Assim, uma vez que eu tenho... E a gente falou das empresas brincando aqui, que eu tô aqui, tô fugindo de reuniões, né? Mas as empresas são importantes para o nosso... São parceiras, né? Até porque a gente não produz os insumos, a gente comercializa. Então, a gente precisa deles. Mas foi um ano também de perceber com quem a gente pode contar, né? Porque nos anos de sucesso, de vitórias... Todo mundo é parceiro. Todo mundo é bacana. A praia tá cheia, né? O pessoal fala que quando tá sol, a praia tá cheia. O tempo muda, a chuva... Então, deu um tsunami aí, cadê o povo? Então, a gente também... É bacana, até de algumas conversas nossas anteriores, né, João? A gente sempre fala assim, é importante o CRM? É importante eu segmentar meu cliente. Mas e o SRM, né? Que é segmentar o meu supplier, meu fornecedor. A gente aproveitou esse ano para fazer essa tarefa de casa, né? De classificar os fornecedores por algumas premissas e entender aqueles que a gente pode contar para o médio e para o longo prazo e aqueles que são mais andorinha de verão, né? A hora que tá bom, vem, né? A hora que precisa bater a meta, conversa. E a hora que a gente senta para falar de médio e longo prazo,
não tem visibilidade, não tem... E a cooperativa, de novo, tem 75 anos. Nosso papel aqui é fazer com que ela complete pelo menos mais 75. Não dá para a gente pensar no ano que vem, no fechamento do ano. Então, nós temos que pensar mais longo. A Coplacana preza muito isso e preza os fornecedores que pensam como ela. Então, até um convite aqui, de repente o colega está ouvindo, alguma empresa fornecedora, pense no médio e longo prazo. Cuidado para não pensar no curtíssimo prazo, que é perigoso. Ô Rossi, eu acredito, até pela visibilidade que você tem, que vai ter muito fornecedor ouvindo o nosso podcast, essa prosa, né? E eu acho legal, porque é uma chance de você mandar uma mensagem para os seus clientes aí no Brasil inteiro. De fato, sendo autêntico aqui, quanto que você acha que as empresas, de fato, estão entendendo a real necessidade das cooperativas, de uma visão de médio e longo prazo versus aquela visão imediatista, poxa, eu quero colocar produto e dane-se o negócio. Quanto que você sente isso? É bacana essa pergunta. É legal falar aqui porque não é novidade para os parceiros comerciais que a gente fala isso em conversas, né, de negócios e quando a gente senta para discutir. Tem uma frase antiga, né, de um padre aqui da igreja que eu frequento que ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça. E às vezes você coloca um ponto que é importante para um player que é relevante. A Coplacana, você colocou muito bem, a Coplacana está entre os 10, que sai entre os 5, temos que avaliar. Que sai entre os 5. Players do Brasil em defensivo agrícola, né? E a empresa, esse mercado de crop, ele é muito rico, né? Ele é um mercado que rodou com 21 bi de dólar, estamos falando de mais de 100 bilhões de reais. Então, são geralmente bons executivos bem treinados, né? É um mercado que a gente pode exigir, né? Que a gente pode exigir um pouco mais de plano estratégico, um pouco mais de pensamento de médio prazo. Eu confesso que esse é um dos pontos que me frustra um pouco ainda, né? Como eu falei, eu vim de uma escola de supply lá da Raizen, como já citei aqui, onde a gente tentava também estimular lá atrás já os fornecedores, a gente chama de TCO, né? Em inglês é uma sigla que fala que é olhar o custo total da cadeia. Comprar o mais barato por litro nem sempre é a melhor decisão. Qual aquele que faz eu produzir mais? Qual aquele que me dá um espectro de combate dá melhor retorno, maior? Exatamente. E a gente também, dessa escola que eu vim, né, tentar... Não é uma escola canibal de vamos matar o fornecedor, né? Tem grandes redes varejistas que fazem isso, né? Sangra, uma hora não tem mais o fornecedor. E não é a escola a qual eu venho. Eu acho que é extrair ao máximo da relação, pensar no máximo do médio prazo. E a gente vem colocando isso numa série de conversas. O que me frustra um pouco na cadeia de crop? Primeiro, o turnover é muito alto. Os líderes das organizações mudam muito frequentemente aos sabores do mercado, né? Uma atitude corajosa do Arnaldo, entre parênteses, num ano que cai a receita, aumenta a despesa e você passa a maior parte do ano com resultado negativo, ele tinha a faca e o queijo na mão para desligar o diretor de negócio, para desligar uma parte do time de vendas. Mas qual que é a diferença de uma pessoa que está no mercado e conhece? Ele está nesse negócio faz 30 anos. Assim como teve bonanças em anos anteriores, agora é a hora da tempestade. Não tem afobação agora. Não tem né? afobação de trocar o time para mostrar para o acionista que está sendo feito alguma coisa. De novo, nenhuma crítica às empresas SA, de acionistas, até porque eu tenho ações também de algumas empresas, porque eu também, como pessoa física, acho importante investir para diversificar. Né? Mas voltando, o turnover alto das empresas faz com que seja difícil continuar as conversas estratégicas. Por mais que a empresa se mantenha ali, é importante a relação com as pessoas, né? Então, eu também estar há 8 anos na Coplacana e ter o meu time, o gerente de vendas está a 5, o gerente de compras está a 3, vai fazer 4. São pessoas que o mercado já conhece e a gente consegue, apesar de a gente estar lastreado, né? A gente está lastreado pela Coplacana, com certeza, mas assim, a gente sabe as pessoas que tem que estar no lugar certo, então eu sinto um pouco de falta disso. Algumas empresas, também não vou citar aqui para fazer analogia para ninguém, entenderam, pouquíssimas entenderam, né? Vamos colocar aqui 20% das empresas que a gente conversou entenderam e estão mudando o modus operandi. São as empresas que fatalmente não vai me procurar agora desesperado em dezembro. Te empurrando qualquer coisa só para fechar resultado. Para fechar o número, porque de novo, né? Janeiro continua, né? O fechamento de ano é um ciclo, né? É muito mais psicológico do que... Então, assim, janeiro nós estamos ali, fevereiro nós estamos... Não adianta eu estragar o meu ano de 24 fazendo uma compra demasiadamente grande em dezembro, ou abrindo mão, né, de rentabilidade, ou colocando um portfólio que não gira rápido. Então, a gente
voltando à sua pergunta, né, João? A gente fica frustrado ainda com as empresas, porque assim, ela ouve, mas ela não captura, né? E de repente não dá valor. Então, uma empresa que é bilionária, que tem ótimos executivos, um turnover alto, é verdade, ela não compreendeu que não é sustentável continuar nesse modelo quarter, fechar o ano, sell-in, não sell-out, né? Para que o nosso colega ouvinte aí entenda. O sell-in é quando a venda é para cooperativa, o sell-out é quando eu vendo para o agricultor. O que sustenta o que é sustentável, né? E aí, até estou sendo redundante aqui, é eu vender ao agricultor. É a demanda dele que importa, né? Então, e as empresas precisam ter peito para falar lá para o acionista lá de fora. Não dá para crescer 20% esse ano. Esse ano é flat, esse ano é ano de ajustar a gestão, ajustar a equipe, manter perenidade, né? Continuar a fazer um plano. E às vezes eu percebo que falta coragem, né? Eu falei do propósito nosso, ao qual até agradeço, que não sei se pode fazer um merchan. A ZMP participou da construção do propósito da Coplacana, foi muito bacana, foi vários aprendizados ali. Coragem para conectar sonhos e transformar vidas. E eu vejo muita coragem no Arnaldo, eu vejo muita coragem no Marcão, muita coragem no Coral. Tento também me inspirar e ter coragem nas decisões, mas eu vejo que muitas vezes falta coragem do alto executivo das empresas. Ele precisa explicar lá fora que não vai crescer esse ano. E às vezes, por essa dificuldade de explicar e a coragem, vira estoque alto. Esse ciclo não termina. Né? E essa questão do turnover, né, Rossi, eu acho que acaba impactando nisso também, porque pensa um executivo, exatamente, pegou 5 anos aí de crescimento expressivo na empresa, ele assume num ano como esse. Para ele, ainda mais dentro das grandes organizações, que uma parte grande do pessoal nem entende tanto do negócio em si, a percepção fica muito no líder. Ele entregou, não, estava bom, agora não tá. E tal. Então, tem uma pressão violenta para o cara tentar fazer a qualquer custo aquele resultado, né? Mas no médio e longo prazo, às vezes compromete. Então, é o que você falou, é a questão de ter a coragem para comprar essa briga dentro das empresas um pouco, né? Não é fácil falar, claro, né? Não é fácil quando você tem aí acionistas. Não é simples, né? Então, Rossi, foi bom, o João Vitor trouxe um ponto aqui que é fato. Mas assim, como eu vivi o outro lado, e eu tenho certeza que agora é o momento que quem foi nos ouvir vai falar assim, gozado, o João Paulo estava do outro lado lá. Ele vinha te visitar aí, Rossi, no final de quarta. Ele vinha te visitar. Tá falando. Por que ele não faz as perguntas certas pro Rossi, né? Eu até imaginei as pessoas que vão ouvir e falar assim, engraçadinho do João Paulo, né? Foi diretor comercial. Eu fui diretor comercial. Existem alguns pontos, né? Sim. Um ponto importante é que quem tá lá atrás, como o João Vitor falou, não sabe. É difícil explicar. Sim. Janeiro, assim como você teve o seu orçamento maior para esse ano, as empresas também tiveram. Uhum. E o cara, depois que recebeu o orçamento, ele tenta entregar. Isso é fato. Exatamente. Mas aí você tem que ter coragem para vir explicando. É isso aí. Que é fato. E aí depende do nível de força que tem os executivos. Tem executivo que já vai explicando desde o começo e tem o executivo que ele fala, quem sabe no meio do ano melhora, quem sabe no terceiro quarto, quem sabe no quarto, quem sabe no último mês. Aí só piora. E aí a cabeça dele vai mudando o prêmio da cabeça dele. Então isso é fato, tá? Tem que entender um pouco. Agora tem algumas coisas que eu queria colocar na mesa. Esse lado, ok, aí é o executivão versus a casa matriz. Mas tem alguns outros quesitos. Um outro ponto que a força de vendas é pressionada, o cara fala assim, tá bom, você vai ser parceiro da Coplacana, você não vai vender, você vai entender o Rossi. Uhum. Me garanta que os outros também não vão fazer. Aí o cara foi na sinuca. Ele fala, tá bom, eu não vou vender, vou esperar janeiro. Sim. Aí o Rossi não aguenta a pressão, Sim. O fulano X, o Y, Z vende, e eu fiquei com o pincel. É isso aí. Então, isso, eu tô te contando agora o bastidor. Faz sentido. E aí ele fala, eu sou parceirinho, eu sou bonzinho, e o cara vende, como que eu explico isso pro meu chefe? Por isso que, às vezes, ontem eu tava conversando com um amigo, e o cara falou de uma empresa grande, e falou assim, então, ela passou bem estocada. Eu falei, deixa eu explicar para você. As menores, a segunda, a terceira, a quarta, a óleo é maior. Uhum. A maior foi lá, ela estoca. Aí a maior comemora. Esse ano vamos fazer tantos bi. O segundo, não tô falando que é nessa ordem, mas acontece. Sim. O chefe fala, peraí, a primeira fez, tem painel todo mês. Você tem que fazer. Sim. Aí o terceiro fala, tem que fazer. O quarto tem que fazer. Aí os de baixo falam, os caras estão fazendo, faz também. Então é um ciclo lazarento, né? É difícil mesmo. Aí vamos para o outro ponto. O outro ponto é o nível de grau do profissional.
Tem profissional que ele está no campo cheirando. Você falou de sellout. Sim. Tem profissional que ele está lá, ele está olhando e fala, pô, o agricultor não está comprando. Exatamente. Não está comprando. Quando o Rossi me fala assim, o produtor não está comprando, é real. Não está comprando. Uhum. E tem o outro profissional, que eu sei porque a gente é consultor de algumas empresas, que o cara me liga e fala, nossa, o Rossi está magoado comigo, porque ele não quer comprar. Tem mesmo. Você entendeu? Então você fala assim, poxa, isso é uma preocupação. Porque você tem o profissional que ele é bem preparado, Uhum. você tem o profissional que ele é bem preparado, mas ele olha a concorrência. Tem o profissional que ele olha a concorrência, mas ele não pode suportar a concorrência, vendeu. Uhum. E aí vai depender de você. Aí tem o diretor lá de cima, quanto que ele aguenta a concorrência. Então você vê que são uma série de fatores. Aí eu vou jogar a pergunta para você. E aí? Como que você resume tudo isso e põe isso numa panela? Tá, a pergunta é boa. Se eu fugir do tema aqui, você volta comigo. É assim, ó. Esses 8 anos não foi um passeio no parque, né? Como diria. Por que é legal colocar isso, João e Vitor? A gente, numa Selic a 5% ao ano, talvez a sua preocupação com o nível de inventário é bem menor do que uma Selic a 15%. Porque o custo financeiro do carrego é muito maior. Então, no começo da trajetória minha na Coplacana, óbvio que eu já cheguei com o objetivo de melhorar a gestão de estoque. Mas assim, talvez a gente ainda não tinha... Talvez não, a gente não tinha um comitê multidisciplinar para tomar decisão de compra, com finanças envolvidas, controladoria, suprimentos, vendas, né? Então, muitas vezes a decisão era individual e tinha justificativa, né? Então, assim, às vezes a empresa vinha no final do ano, tô trazendo esse volume alto aqui, mas em 6 meses nós vamos vender nesse cliente, já tá fechado, mas eu tô fechando agora porque você me ajuda a fazer o número e você faz a operação logística nos próximos 6 meses. Não tô fazendo aqui uma apologia a voltar a esse modelo que eu acho que não é sustentável, mas numa Selic a 4, 5%... Você aguentava. Você faz conta, vê a margem, o carrego, você faz. O que o pessoal às vezes demora, você falou dos executivos também, tem um nível aí híbrido, né? É heterogêneo. O que a gente às vezes demora para entender? Peraí, cara, numa Selic agora que é o triplo do valor, onde cada mês eu perco 1,1% de margem pelo carrego do estoque, em 6 meses, em 7 meses, eu perdi às vezes a margem do negócio. O bom negócio não é mais bom negócio. Exatamente. Então, assim, mas o que eu quero dizer com isso? Existem momentos e momentos. Estoque alto nunca é interessante, né? Só quando você tem escassez no mundo e preço fácil, né? Mas assim, ainda assim é pontual. Claro, tá nessa situação. A Coplacana aprendeu que não tem que especular, não é posição nossa comprar porque tá barato, porque vai subir, não é o que o cooperado espera da gente, assim, a gente pode prejudicar a cooperativa. Infelizmente, cooperativas no passado chegaram à insolvência por apostar em aumento, queda de preço. Então, a gente não especula. E outro ponto que a gente amadureceu, que eu falei que eu dei um passeio no parque, João, a gente criou estruturas de governança para tomar decisão. Não dá para ser individual mais a decisão do Rossi, a decisão do presidente, a decisão do diretor administrativo. Então, a gente cria quinzenalmente um comitê onde todas as compras a partir de dado valor é colocada em discussão. A gente divide bem aquela venda agenciada, onde eu sou o agente de logística, né, que já está fechada, e aquela venda que é para reposição de estoque, para alimentar aí a demanda do nosso cooperado. Então, é uma evolução que nós tivemos também nos últimos anos. E voltando na sua pergunta, vamos fazer errado porque todo mundo está fazendo? É um pouco do que você falou, né? O certo é certo mesmo se ninguém estiver fazendo. O errado é errado mesmo que todo mundo estiver fazendo. Então... Mas você trouxe um ponto importante isso. Que era bom todo mundo ouvir. Legal. Até porque as pessoas me questionam. Falam, pô, é o Rossi, o problema do Rossi é comigo. E também não é o Rossi, né? É importante não personificar. Mas você trouxe já um ponto, 2 pontos técnicos. Um ponto técnico um dia a Selic era baixinho. Você podia até falar assim, pô, cara, eu tenho um relacionamento muito forte com a sua empresa, vamos te ajudar, vai. Sim. Você até dava. Então, primeiro ponto. Hoje não dá. Sim. Mas agora você trouxe o segundo ponto. Mesmo que desse, hoje a decisão não é só Rossi. Exatamente. Hoje existe um comitê dentro da Coplacana. E o comitê decide o que precisa e o que não precisa. Então, o Rossi, né, entre aspas, é o gestor do negócio, mas ele discute. A não ser que seja uma compra pequena, mas ele discute com o comitê. Com certeza. Então, quando o Rossi fala assim, nós não podemos comprar, aquilo foi discutido com o comitê. Perfeito. Que mudou muito. Ou seja, a governança cada dia fica mais profissional. Mesmo porque a cooperativa não é mais uma cooperativa de 900 milhões, é uma cooperativa de mais de 4 bi. Isso aí. É isso que você disse. É isso aí, João. É? Perfeito. E assim, por que tem que compartilhar? Porque a nossa decisão individual, até então lá atrás, ela pode impactar toda a organização. Então, como está o caixa da cooperativa?
Esse momento é mais olhar caixa ou olhar margem? Dá para olhar os dois? Qual que é o rating do cliente, do cooperativo que eu vou vender? Dá para correr um risco de inadimplência aqui? Preciso pegar um lastro de garantia? Então, como envolve outras variáveis que afetam a organização, tem que ter uma governança, tem que ter um comitê. E o comitê é bem sucedido. A gente já está aí há 3 anos fazendo periodicamente reuniões, né? Chama comitê de aquisição, no caso da Coplacana, onde a gente leva isso. Qual que é a rentabilidade, se já está vendido, qual que é o prazo que eu tenho do fornecedor, qual que é o prazo que eu vou vender a mercadoria, qual que é o caixa, qual que é a melhor forma de eu pagar por essa aquisição. E, sabidamente, afeta demais o resultado, né? Como eu falei, uma Selic nesse nível que está hoje, eu carregar aí 100, 200, 500, 1 bilhão no estoque, se a gente colocar hipoteticamente 1 bilhão a 1%, são 10 milhões de reais. Começa o mês, eu estou negativo 10 milhões de reais. Então, às vezes, a gente fala, né? Alguns executivos entendem, né? Outros executivos, talvez pela pressão ou até mesmo por desconhecimento dessa parte um pouco mais financeira, acaba, não, mas estoque não é problema, você não pagou ainda. Não é bem assim, existe um custo financeiro, né? É uma questão aí que pode complicar a vida de uma cooperativa. Então, a gente tem discutido muito isso em conselho. De novo, a gente não pode nos furtar de ter estoque, porque nossa atividade é atender bem o cooperado, fazer operação logística de maneira otimizada, mas essa gordura, essa demora do giro, de eu conseguir vender a mercadoria, ela pode ser muito prejudicial. Não sei se todo mundo sabe, pelas normas contábeis também, uma mercadoria que demorou mais do que 180 dias para girar, para conseguir vender, ela pode ser provisionada no balanço como um resultado negativo, né? Então, a gente está olhando muito, o portfólio nosso é muito amplo e é difícil gerir portfólio amplo. Aí tem perigo de vencer uma mercadoria, tem perigo, né, de danificar. Isso pode ser prejuízo para a cooperativa e para o cooperado, né? Então, a gente tem que estar bem atento nessa gestão, porque são alguns milhões de reais aí que nós temos que olhar em 35 unidades da federação aí, não? Se ficar muito grande. E aí aumenta a complexidade de cultura, complexidade de portfólio, né? Exatamente. Ô, Rossi, mas aí no final, para a gente depois poder mudar de assunto, você acha que desses 8 anos, você vê que as empresas evoluíram? Se evoluíram bastante, ou evoluíram pouco, evoluíram médio, ou não evoluíram nessa questão de entender como a cooperativa pensa? Foi um movimento... eu diria que heterogêneo, tá, João? Eu acho assim, ó, como eu falei, e aí eu fico triste em falar isso, tá? 20% das empresas, pode colocar, elas entenderam e evoluíram bem. A forma de pensar o negócio, entendendo que é interessante investir na cooperativa, e às vezes não é investir numa viagem, que é interessante culturalmente, mas é investir numa capacitação do time, trazer informações de mercado, né? Deixar a cooperativa mais pronta para os desafios que acontecem. Então, algumas entenderam esse movimento, cerca de 20%, tá, João? Eu diria que aí cerca de 50% atuam como atuavam há 10 anos, então a mesma abordagem, a mesma forma, acreditar que conhece o Ross, conhece o Arnaldo, né, isso vai ajudar. Certo na base e às vezes até os colegas, né, que eu respeito, né, e são colegas meus que eu encontro aí nos eventos, usam isso como moeda nas organizações. Pode me contratar que na Coplacana tem porta aberta. São amigos dos caras. E isso assim, a gente tem que separar, né? O João falou uma coisa boa, às vezes o cara fica magoado, né? A gente é um homem de negócio. Eu também sou cobrado pelos cooperados, pelo conselho, de acertar mais do que errar, né? A gente pode até errar, mas tem que corrigir rápido as decisões. Então, tirar um pouco essa questão do milímetro, mas eu diria que é o seguinte, 20% melhorou bem, e são referências, tá? 50% operam como operavam, e o restante aí, os 30% retrocederam, tá? Assim, não conseguiram se organizar, teve fusão, teve troca de liderança, assim, Tem muita empresa no segmento ainda e tem muita empresa entrante, tá? Essa é uma leitura minha. Além dos grandes players globais que a gente já conhece, tem muita gente chegando. Eu recebo quinzenalmente visitas de chineses, indianos. Todo mundo olha o mercado do Brasil, né? Só que assim, é um mercado que talvez já tenha a oferta necessária e vai virar certamente uma disputa de rentabilidade, de resultado. Mas é que me entristece também, né? Falando, usando a sua expressão, é que quando você coloca 70% na baseada, que 20% entenderam, e eu acho que pelos recados que já foram dados, deveria ser mais. Sim. Você imaginar que toda empresa tem seus diretores, seus gerentes, seus profissionais, seus coordenadores, e todo mundo tem seu carro, seu salário, suas viagens, seus hotéis. Eu penso assim, quanto de dinheiro fica na mesa todo dia? E as pessoas vão, voltam, ligação, promessa,
produto que é importado, o cara acha que vai vender, não vende, porque os caras não entenderam o jogo ainda. Perfeito, João. Entendeu? Então, é muito dinheiro. É triste, né? Mas, gente, a gente tá aqui nessa prosa aqui e espero que vocês ouçam e tentem entender. O Rossi, mais claro impossível. O Rossi deixou um recadaço para vocês aqui, né? Mais claro impossível. Nós vamos mudar de assunto agora, mas na dúvida. Ô, na João, dúvida. Só um adendo aí. Sem nenhum tipo de soberba aí, sem eu tentar ensinar nada a ninguém, tá, pessoal? São percepções de quem tá na cadeira de diretor de negócios e olha pela cooperativa e pelos resultados dela. Sem abrir mão e sabendo da importância do fornecedor como um parceiro de negócio. Só que a gente precisa lapidar isso, precisa lapidar mais rápido. Porque, como o João Paulo já me disse uma vez, o mundo é VUCA. E a gente é muito lento para entender as mudanças de mercado. Mas eu, né, as MP, a gente trabalha com fornecedores e com cooperativas e com revendas. Eu concordo plenamente com você. A nossa maior dificuldade é quando chega um fornecedor e a gente tenta explicar essa mudança e você vê que às vezes o cara não está entendendo. Tem uns que entendem bastante e já é rápido. Sim. E outros não entendem, né? Então eu acho legal esse momento também, porque ouvindo direto de você, os caras estão vindo da fonte, né? Então você está falando e o que várias cooperativas iriam dizer a mesma coisa. Você está representando várias cooperativas aqui. Perfeito. É isso mesmo. Não, né? eu acho que as empresas têm que ver isso mais como oportunidade do que como problema. Exatamente. Porque tá aqui, assim, a gente conhece o Rossi é um cara super aberto para diálogo, conversa e tal. Agora é o que você falou. Uma coisa é isso, outra coisa é você é homem de negócio, sua responsabilidade dentro da Coplacana. Perfeito. Mas é uma grande oportunidade, porque tem muito espaço para diferenciação, que é o que a gente fala muito na consultoria. Sim. Entendeu? Se você tá falando que tem uns 50% aí que tá fazendo a mesma coisa que fazia 10 anos, ainda mais uns 30% que retrocedeu, você, com algumas ações interessantes, se destaca. Entendeu? É isso que a gente acha que o profissional das empresas tem que pensar. Porque, e você falou também um pouco mais cedo agora, vocês precisam dos fornecedores. Sim. Não vai ter a Coplacana por si só. Não está produzindo isso. Imagina entendeu? a cena, né? Exatamente. A pessoa que vai nos ouvir. Aí o cara tá lá com um volume para entregar no final do ano. Como tem que mudar o mindset? Aí ele liga pro chefe dele e fala, poxa, no dia 20 de dezembro o Rossi não quis comprar. Certo? Você explicou aqui. Uma Selic é o preço que está. E você sem precisar comprar, e você ter um comitê, e fechando o seu balanço no limite ali de lucro, tá explicado. Isso aí. Mas o cara liga pro chefe dele e falou, o Rossi não quis comprar. Qual a pergunta que o chefe dele deveria dizer para ele? Você ouvindo o podcast com o Rossi, o que você entende que nós devíamos ter feito diferente o ano inteiro? Concorda? Perfeito. Isso que é a discussão. Para fazer o ano seguinte melhor, né? Para fazer diferente, não o ano passar começa em por janeiro. isso, para esperar o dia 22, dia 20 de dezembro, Exatamente. para tirar o pedido. Porque se o cara que está esperando o dia 20 de dezembro para fechar o ano dele e depender de você, e eu entendendo que não é mais assim a vida. Sim. Então, o que ele fez de errado o ano inteiro para depender do dia 20, uma decisão sua que você não pode tomar essa decisão. Perfeito. Né? Então, esse é o ponto. Mas o chefe dele tem que saber fazer a pergunta certa. É isso aí. O que nós não fizemos o ano inteiro que dependeu de um único dia? Exatamente. Para que a gente, no próximo ano, consiga fazer. Construir o ano de janeiro a dezembro. Exatamente. E só para ratificar o que eu já falei, sem citar também empresas, que eu respeito todas, mas hoje, talvez das 15 empresas... Hoje a gente tem 12 empresas defensivas que a gente tem relação, talvez 60% não assinou o plano de meta. O ano tá acabando, tá? E aí, faltou assinar, começou a discutir em setembro, então assim, eu acho lamentável. Já começa errado. Já começa errado, e nós estamos agora em dezembro, já temos os números do ano que vem planejados, né? Estamos só trabalhando no detalhe, porque janeiro é depois da manhã, né? Não dá pra gente chegar lá no segundo semestre para discutir o plano do ano que já foi, né? Então, e de novo, executivos gabaritados, bem informados, né? Eu acho que é um pouco da indústria tendo que se organizar aí estruturalmente, né? E me planejar melhor. Por isso que também eu aprendi muito na cooperativa. Hoje não, né? Mas num dado momento, existia um demérito em trabalhar em cooperativa em relação a trabalhar em algumas empresas SA. Hoje eu vejo bastante diferente. Eu vejo executivos de mesmo nível aí, muitos casos até melhor, porque tem que ter esse conhecimento que o João falou, de aprender, né? Ó, esse ano nós tivemos um monte de problema. O resultado não vai ser bom. Mas se eu continuar fazendo igualzinho ano que vem, tudo bem que tem situação de mercado, mas tem melhoria da Coplacana sim. Porque assim, o que é legal também colocar aqui, em 2021, a Coplacana teve o melhor resultado dela em 70 e poucos anos. Eu estava na direção comercial. E em 23 ia ter o pior resultado.
Ainda assim, tem muita coisa que foi positiva que a gente ajudou a entregar o resultado de 21, mas teve conjuntura de mercado. E agora também teve mercado, mas também teve gestão. Se eu me eximir dessa responsabilidade, talvez eu não sirva para cá. Então, que os executivos pensem, né, que o João falou bem. Não foi legal o ano. O que a gente pode fazer diferente para que a gente tenha um ano melhor? Muitas vezes eu percebo que essa retórica não muda, né? A gente fica frustrado porque às vezes a gente marca uma reunião com uma empresa de grande potencial de pesquisa, né, de tecnologia, uma multinacional, esperando que venha um conteúdo estratégico. E aí, em 5 minutos de conversa, o interesse é mais na venda que vai ser semana que vem, né? Tentar tirar o pedido. E aí, como eu já falei isso para não ficar cansativo, frustra, né? Porque, eu esperava mais uma empresa com um potencial desse, né? Então, que na verdade sirva mais como um estímulo das empresas aproveitar as oportunidades que o Vitor falou, que são oportunidades mesmo. Dá para fazer muita coisa juntos, né? E a cooperativa vai continuar existindo. A área de cana no Brasil é 9 milhões de hectares há algum tempo. A área de soja são 40 e poucos milhões de hectares. E esse mercado existe, a demanda existe. É só a gente se organizar e ser um pouco mais criativo e planejar um pouco mais o médio e longo prazo. Eu acho que... Eu tinha outras perguntas para te fazer, mas... Eu falo demais, né, João? O tempo passou tão rápido. E aí é curioso. Quando você começa uma prosa, né? Eu estava pensando aqui. Eu tinha uma discussão bem pesada contigo sobre... Ia falar um pouquinho sobre os fundos, sobre as plataformas, mas nós vamos deixar isso para outra... Até para deixar curioso o nosso público, saber o que o Ross pensa sobre isso, eu vou convidar ele para uma outra prosa, porque nosso tempo está se esgotando, e eu queria muito agradecer você, Ross. Eu acho que você seguramente contribuiu demais com o mercado, fazendo o mercado pensar, né? Depois dessas dicas todas, se o mercado não pensar melhor... Agora, quando o cara for te visitar, você fala assim, tá aqui o link, ó, você ouve, depois você volta aqui, né? Vai ser assim. Mas te agradeço muito, a gente tá no propósito nosso, nos MP do Prosas MP, é realmente que seja assim, dessa forma, papo reto, né, descontraído, e você contribuiu muito com a gente. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, pelo convite de novo, né? É uma satisfação essa prosa aqui que a gente fez hoje, contar um pouquinho. A gente sempre conta, aprende, né? Revive. E para quem não segue a Coplacana nas redes sociais, a Coplacana está no Instagram, a Coplacana está no Facebook, nós estamos no LinkedIn e também eu também uso as redes sociais porque é uma forma de a gente acessar o público jovem, o cooperado que está chegando aí, a sucessão que acontece. Então a gente precisa entender essa juventude e acessar os canais que eles mais acessam, né? Então, o Coplacana está no Instagram, o Coplacana está nas redes sociais e eu também estou por lá. A gente se fala e os caminhos do agro aí são curtos, né? Espero encontrá-los aí, amigos que estão ouvindo. Foi uma satisfação estar aqui hoje. Muito obrigado. Bacana. Valeu, Rossi. Muito obrigado, né? Então, a gente vai chegando ao fim desse episódio do Prosas MP com o Roberto Rossi. A gente se vê, então, numa próxima conversa, num próximo diálogo. Fiquem todos com Deus. Até mais.